Mas esse assunto é um assunto muito novo, né? Todos sabem que demorou muito para sair do papel. Está saindo do papel, ainda não saiu. Aliás, a Previdência, gente, ela não gosta desse nome que está no telão. Aposentadoria especial, ela não gosta disso. Ela diz que esse nome é falado de forma errada. Mas ela é especial, sim. É claro que ela é especial. Porque ela tem requisitos diferentes do B42, do B41. Senão nós vamos ter que ficar toda hora falando, ó, aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, aposentadoria por idade do deficiente. Então, criou-se um termo mais simples, que é a aposentadoria especial do deficiente, segurado, em função das características mais vantajosas, em razão do estado de saúde que aquela pessoa viveu durante todo o seu labor. É importante, gente, eu até frisei no finalzinho, segurado, porque muita gente, nas palestras aí, que nós fizemos o ano passado, de outros assuntos, eu falei só uma única vez desse assunto ano passado, mas o pessoal fazia perguntas no Facebook, erroneamente entendendo que qualquer pessoa teria direito a isso, e não é. Depende de carência, depende de contribuição. Então essa é a aposentadoria do deficiente segurado. Se ele não for segurado e for um deficiente grave, ele vai ter que se encaixar na famosa lei 8.742, que é a LOAS, que é o benefício de prestação continuada, o BPC. Então esse é para os segurados que contribuem. Rapidamente, é fruto da Constituição Federal, do artigo 201, parágrafo 1º, que diz que apenas em 2 situações a aposentadoria pode ser concedida com requisitos diferentes das demais. Para aqueles que se expõem a agentes agressivos, essa já existe, está lá no artigo 57 da 8.213, que é a aposentadoria especial, e para aquele que é deficiente segurado. Em 2005, a emenda 47 veio trazer a obrigatoriedade da criação desse novo instituto previdenciário. E somente em 2013, com a Lei Complementar 142, é que foi criada essa aposentadoria especial do segurado deficiente. Em maio, com uma vacatio legis aí de 6 meses para entrar em vigor em novembro. Porém, o governo não cumpriu e somente em dezembro, com o decreto 8.145, é que veio regulamentar a lei. E já falo aqui, antes de nós trazermos algumas informações, porque penso eu que até agora, nesse momento, só podemos trazer informações, pensamentos, estudos, porque ela não entrou em vigor ainda. Na prática, a Previdência ainda não fez nenhuma perícia. O Serviço de Assistência Social da Previdência também não fez nenhuma análise ainda. Porque se os senhores não sabem, a portaria interministerial, AGU, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Secretaria dos Direitos Humanos e Ministério do Planejamento, hein? Olha bem quanta gente envolvida para fazer uma portaria, para publicar uma portaria. E quem quiser, tem aqui no meu slide, mas eu não vou mostrar, ela é gigante. Vocês vão ver a burocracia que vai ser, a dificuldade, no meu pensamento, na minha visão, para a Previdência reconhecer uma deficiência grave. Na minha visão, raríssimos ou pouquíssimos serão os casos que ela vai reconhecer. E as deficiências moderadas e as leves, porque tudo, gente, vai ser como a LOAS, pontuação. Vai ser pontuação referente à saúde e também
a assistência social vai trazer todas as informações, um questionamento daquele segurado sobre a sua vida. Não vou adentrar aqui, mas quem quiser depois dá uma olhadinha em casa, para vocês verem os questionários, os formulários que a Previdência vai se utilizar. Segundo informações que eu tive, de pessoas ligadas à Previdência, somente em abril ou maio é que eles estarão começando a elaborar e realizar as primeiras perícias e os primeiros estudos sociais para o reconhecimento desse tempo de serviço como deficiente. Bom, já passamos. Quem é o deficiente segurado para efeitos desta lei? Quem é? Ou quem são? Aqueles que portadores de deficiência física, mental. Essa já sabíamos. E aí, a Previdência nisso ela inovou. Ela trouxe aqui a deficiência intelectual ou sensorial. A intelectual já veio também lá encartada como um novo, ou como uma nova figura, lá do artigo 16 da Lei 8.213, dos dependentes preferenciais, tá? Já está lá. Foi criada com a Lei 12.470 de 2011. Aquela mesma lei lá do baixa renda trouxe essa categoria de novo dependente. E aqui a Previdência também inovou com o deficiente intelectual ou sensorial, copiando da Convenção de Nova York de 2007. Essa Convenção de Nova York, ela foi aprovada pelas duas casas legislativas aqui no Brasil, portanto, ela tem status de emenda constitucional. Rapidamente, gente, a deficiência intelectual ou atraso cognitivo é aquela onde a pessoa demora demais para pegar, para aprender, para se relacionar, para cuidar da sua higiene pessoal, as suas funções acadêmicas. É aquela pessoa que a gente fala que tem um atraso muito grande. A pessoa tem 18 anos, tem cabeça de 12, 13, 14. Mais ou menos é isso. Então esse está enquadrado. Porque esse tem condições de trabalhar, de fazer alguma coisa. E também a deficiência sensorial. Essa se refere aos nossos 5 sentidos. Se for um problema de surdez, cegueira, déficit de tato, olfato ou de paladar. Então, foi importante também trazer essas informações para vocês. O decreto 845, gente, que veio regulamentar, na realidade, a maior parte do regramento foi alterar o decreto 3048. Vocês vão perceber aí, quando fizerem uma leitura em casa, do decreto 8.145, que não é extenso. Então, primeiramente, ele vem dizer o seguinte, que após a avaliação da perícia médica, o tempo considerado como deficiente, seja leve, moderado ou grave, vai ter que fazer constar lá do CNIS da pessoa. Porque não necessariamente, e também é importante trazer isso aqui para vocês, a Previdência, ou melhor, as pessoas que irão fazer o seu requerimento, elas já irão requerer a sua aposentadoria. Muita gente não vai estar ainda em vias de se aposentar, mas muita gente quer o reconhecimento desse tempo de serviço como segurado deficiente. Então o decreto traz, está no finalzinho, está lá no artigo 2º dele, ou 3º, que a Previdência, nos 2 primeiros anos, ela vai dar preferência para fazer o estudo e reconhecer para aqueles que têm, no mínimo, se for homem, 25 anos de tempo de serviço como deficiente, seja leve, moderado ou grave, para a mulher que tenha no mínimo 20 anos, ou para aquele que tenha pelo menos 15 e 60 anos de idade, se for homem, ou 55, se for mulher.
Então, primeiramente, a Previdência, que isso vai trazer um novo encargo para o setor de perícias e de assistência social, que já é sobrecarregado, os senhores sabem disso. Eles, nos 2 primeiros anos, vão dar preferência para aqueles que já têm esse mínimo de tempo de trabalho. Aquele que tem 5 anos, 10 anos, ele pode requerer. E a Previdência vai analisar o caso dele antes de 2 anos, se ela estiver com o seu serviço em ordem, em dia. Então, reconheceu, e a pessoa ainda não vai se aposentar, isso tem que constar lá do CNIS. Uma outra informação também que já veio regulamentando uma coisa que está na lei é o fator previdenciário. Ele vai ser aplicado se isso trazer um benefício maior na renda mensal inicial, na RMI. Seja para aqueles que vão se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Aqui já veio essa informação da própria lei complementar. Quem terá direito? Homem com 25 anos e mulher com 20, se a sua deficiência for grave. E aí nós vamos começar a aumentar em 4 anos. Se a deficiência for moderada, o homem vai precisar de 29, a mulher de 24. E se a deficiência for leve, quanto menor a deficiência, aumenta 4 anos. Aí o homem precisará de 33 e a mulher de 28. Na aposentadoria por idade, no mínimo 15 anos de tempo de contribuição como segurado deficiente e idade mínima. Percebam que reduziu a idade mínima, nesse caso. Está vendo que já é uma especialidade dessa lei. 60 anos para o homem e 55 para a mulher. E o valor e a renda será nos mesmos moldes do B41, 70% mais 1% para cada ano de contribuição, no máximo de 100% do salário de benefício. Também uma questão que muito provavelmente vai gerar muito questionamento, que é o segurado especial. Pelo que nós conversamos sempre com colegas e nas nossas andanças, aqui na capital, no Rio, em Belo Horizonte, essas grandes metrópoles, não é muito comum a figura do segurado especial. Ele está mais presente no interior, onde as pessoas têm uma pequena propriedade e que dali tiram o seu sustento e que acabam vendendo o excesso, a sobra, e que não tem empregados, se tiver apenas na época da colheita. Basicamente seria isso. O que é o segurado especial? Ele é uma categoria de contribuinte, de segurado, perdão, que a Previdência trocou com ele a contribuição por o que ela trocou? Pela sua permanência na sua propriedade. Tudo isso vem lá de trás do êxodo rural, quando todo mundo quis vir para a cidade. Isso já vem lá de trás até que isso se efetivou. Então, o segurado especial, ele não precisa contribuir, verter contribuições. Ele precisa comprovar que ele efetivamente trabalha na sua propriedade. E esse vai ter direito nessa aposentadoria especial do deficiente? Ele já tem direito nas outras. E nessa ele vai ter? Vai, desde que ele contribua de forma facultativa. Se ele não contribuir, ele vai ter direito apenas naquilo que ele já tem hoje, que são as regras gerais do segurado especial. Vamos ver. Para o segurado, gente, agora está chegando aquilo que todo mundo esperou, né? Que é o famoso fator de conversão. Como é que vai ficar?
Aquele que foi contribuinte, não deficiente, 10 anos, de repente ele fica deficiente, ele passa a ser um deficiente. Por mais 15, por mais 20, por mais 5. Como fica na hora de se aposentar? Essa é a pergunta que ficou rolando desde o dia 10 de maio de 2013, com a publicação da Lei Complementar 142, até ontem, até a edição do Decreto 8.145. Como que fica isso? Eu tenho um programa de televisão em Bauru, programa mensal, uma vez por mês. Chegaram lá, ultimamente, várias perguntas sobre isso, que eu também escrevo lá para o Jornal da Cidade de Bauru, e a resposta era uma só: tem que aguardar, tem que esperar. Ninguém sabia como seria. Hoje nós sabemos. Então, passaremos a mostrar a todos a tabela de conversão, gente, que vai ajudar-nos no nosso trabalho. Porque antes da palestra, eu concedi uma pequena entrevista aqui para a TV da OAB, e ela me perguntou a importância desse congresso, e uma das respostas minha foi de que nós temos aí o maior mercado jurídico ou de demandas judiciais do Brasil é nosso. É ou não é? Só precisamos saber explorar. Só precisamos saber levar a solução. Falei aqui já em outros congressos, eu fui servidor da Previdência 24 anos. Trabalhei do lado de lá, como chefe, como analista. E, pasmem, infelizmente, espero que isso tenha mudado hoje um pouco, mas o trabalho dos advogados não eram trabalhos cuidadosos, estudados, não eram nada. Muitos deles, juntavam um bolo de documentos e ela entregava na hora do protocolo, gente. Então nós temos um grande mercado à nossa frente. E agora, mais uma vez, a aposentadoria especial do deficiente vai trazer muito trabalho para vocês. Porque vocês acham que a Previdência Social vai dar de mão beijada para uma pessoa de 25 anos, como contribuinte deficiente, vai dizer que é grave? Vocês acham? Vocês estão me entendendo? Hoje, em 100 pedidos de aposentadoria especial, eu posso não posso garantir, não tenho esses dados, mas eu posso quase que garantir, de 100 pedidos de aposentadoria especial, de B46, concede um. E olhe lá. Nós conseguimos reverter onde? Algumas vezes no CRPS, algumas vezes, e muitas vezes no judiciário. A Previdência não quer, gente. É dinheiro saindo do caixa dela. Então, enquanto ela puder brigar, ela vai brigar. Então, nós vamos nos deparar com pessoas com deficiência grave, que ela vai dizer: não, o senhor trabalhou 25 anos, e o senhor acha que isso é grave? E aí não é grave. E aí? Então, ele com 25 não pode. Ele precisa de quanto? De 29, porque a dele é moderada. E aquele que é moderada? Vocês acham que a Previdência vai falar que é moderada? Para encurtar, para diminuir 6 anos a vida desse segurado homem? Penso que não. Pelo pouco que eu conheço a Previdência. Então, vai trazer para nós, advogados previdenciaristas, mais um grande filão aí. E nós vamos ter essa missão de comprovar isso perante o judiciário. E aí quero fazer um parênteses aqui, porque como o tempo é muito curto, né, não vou sair desse tópico, mas já vou adiantar um que talvez não dê tempo de falar. Vocês, quando forem comprovar a deficiência de um cliente de vocês, gente, peçam o máximo de documentos para ele. Quando iniciou a deficiência, ela foi ocasionada por quê? Foi um acidente de trabalho? Foi.
Ai, doutora, doutor, eu não tenho mais nada. Isso faz 20 anos, 25, perdi tudo. A Previdência tem guardado. Ela tem lá a CAT, ela tem lá o atestado médico, ela tem atrás da CAT, que na época o médico, ele dava a conclusão do afastamento atrás. Lá vai ter o histórico da pessoa, vai ter o tempo de benefício que ela recebeu. Ah, isso gerou um AA, gerou um auxílio acidente, ou na época, um auxílio suplementar. Vão atrás das provas, gente. Porque muitas pessoas, como sempre, porque, doutor Humberto, a nossa árdua advocacia, difícil advocacia previdenciarista, ela é diferente de outras. Aquela onde a pessoa chega no escritório e ela precisa do advogado naquela hora porque a situação é relevante. E ela contrata o advogado. E nós somos os advogados do não. Eles, na maioria das vezes, doutor Humberto, só nos procuram quando eles recebem um carimbo na testa do INSS. Não. Aí vai para o escritório da gente. E muitas vezes já instruíram o processo de forma errada. Muitas vezes, gente, PPP. O que eu me deparo com PPPs preenchidos de forma incorreta, porque ele me procura, eu peço vista do processo, retiro em carga, eu vou ver, tem um PPP lá. Aí eu ligo para a empresa fala, não vou emitir outro, doutor. O senhor está ficando maluco? O senhor acha que eu vou fazer isso? A Previdência pensa que eu estou fraudando. Não vou alterar o PPP. Mas faltou uma informação, o senhor precisa complementar. Não vou fazer isso. Porque não nos procurou antes. Preferiu um não num processo mal instruído. Então, eles irão procurar sozinhos e muitas vezes não vão levar documentos e vai ser negado. E na hora que vocês forem procurados, exijam desse cliente, gente, documentos da sua vida pregressa. Porque senão também vocês vão bater as portas do judiciário e vão tomar um não. Né? Precisamos levar algo diferente, um fato novo para o judiciário. Então, como que ficou essa tabela da mulher? Fator de conversão. Vocês conseguem? Todo mundo consegue ver lá, né? No telão não dá para ver? Não. Mas está no decreto, gente. Eu vou tentar falar aqui para vocês. 20 anos é o que a mulher precisa ter contribuindo como deficiente grave para ela ter direito à aposentadoria especial. Tá? A tabela de conversão vem aqui, ó, no azul. Primeiro dado, 20 anos. De 20 para 20. Depois, de 20 para 24, que seria moderada. De 20 para 28, que seria leve. E de 20 para 30. Por que de 20 para 30? Porque ela pode levar um tempo dela de deficiência grave, convertido, para se aposentar com B42 comum, uma aposentadoria comum. Então ela vai ter essa possibilidade de ter a conversão. Depois na linha de baixo, de 24 para 20. Por que isso? Porque ela pode ter contribuído por um longo período como contribuinte segurada deficiente moderada, e depois de um tempo da vida dela, esse moderado virar grave. Então ela pode transformar um período de tempo de deficiência moderada para grave. Então é de 24 para 20. Ou de 24 para 28. Porque ela pode ter uma deficiência moderada e essa deficiência virar deficiência leve. Ela melhorar o seu estado de saúde. E também ela pode levar o tempo de moderada para comum, que seria para 30 anos. E depois, de 28, a conversão, que 28 é aquela mulher que tem deficiência leve, ela pode levar para 20, que é a deficiência grave, ela pode levar esse tempo convertido para 24, que é a moderada, e ela também pode levar para a comum. E nós temos também, gente, a possibilidade de transformar tempo comum para a aposentadoria.
especial, grave, moderado ou leve. Então abriu um leque que nós não temos lá na aposentadoria especial. Lá no B42, gente, quando nós vamos fazer conversão, o que é possível? Converter tempo especial para comum, não é isso? O tempo comum para especial já não pode mais. Mas aqui, nessa modalidade de aposentadoria, vai poder, desde que aplicados esses índices. Vamos imaginar alguém que tem um tempo comum e quer transformar esse tempo comum em tempo de deficiência grave. 10 anos uma mulher, se ela tem 10 vezes 0,80, esses 10 anos dela cai para 8 anos. Mas ela vai poder juntar no tempo de deficiência grave dela, para se aposentar de forma precoce, se aposentar antes. Então, tanto pode a transformação, a conversão do período de deficiência para período de deficiência, de grave para moderada e leve, de moderada para grave e leve, e de leve para moderada e grave, como também pode para aposentadoria comum. Eu sei, gente, que ficar falando isso aqui é complicado para vocês, para todos ou para alguns, já assimilar isso. Mas é só dar uma olhadinha no decreto, que isso está tranquilo. Lógico que, a partir do momento que a Previdência começar a fazer, esses assuntos vão chegar no escritório de vocês, não tenham a mínima dúvida, vocês vão começar a ver na prática. Porque nem nós, que estamos aí mais acostumados, também ainda não vimos nenhuma, né? Vocês querem saber já qual é o maior público requerente dessa aposentadoria? Quem sabe? Já tem diversos, milhares de pedidos espalhados pelo Brasil já na Previdência, desse tipo de aposentadoria. Sabe quem que é? Quem? Juiz. Não, esse não. São aqueles que recebem, ou que receberam, o famoso AA, o auxílio acidente. Isso eu tive a informação em 6 agências. Eu fui saber na minha região, 6 agências. O público principal hoje que está requerendo esse benefício é aquele que recebe a AA, gente. E aí a Previdência, ela não vai, Carlos, ela não vai ter muito o que falar. Ela só vai dizer, ó, não é grave, é moderada. Não é moderada, é leve. Ou não é leve, nem leve é. Porque se ela concedeu o auxílio acidente lá atrás, ela já reconheceu que existe a perda da capacidade laborativa. E aí, eu quero falar para vocês, para os senhores, para as senhoras e senhoritas, e para você, Humberto, que essa é a grande importância da nossa comissão, desse trabalho, devido a esse grande número de demandas judiciais no Brasil. E aí já vem uma outra dica para vocês, gente. Inclusive eu vou escrever sobre isso lá no Jornal de Bauru, semana que vem. Todos os que receberam auxílio acidente, que foi cessado com a concessão da aposentadoria, seja o B41 ou B42, eu entendo. E entendo isso com muita tranquilidade, que essas pessoas vão poder pedir revisão no seu benefício. Imagine aquele que fechou com 35 anos no B42 agora, e recebeu 15 anos de AA, 15 anos de auxílio acidente. Ele vai poder entrar e pedir sim, o reconhecimento da Previdência desses 15 anos como deficiente. Talvez não grave, mas que seja moderada. E se for moderada? Vamos para a tabela do homem aqui? Se for moderada, gente, ó, de 29 para 35, ele vai ter um acréscimo de 1,21. Então imagine alguém que recebeu o AA há 15 anos. 15 vezes 20%, quanto aumentou o tempo dele? 3 anos. Às vezes, pode acontecer de ele ter lá no processo dele, e aqui eu vou falar um negócio, gente, isso é minha cabeça, hein? Pelo amor de Deus. Isso o decreto fala contra. Que o decreto fala
que é proibido a conversão para fins de aposentadoria especial. Então eu não posso converter um tempo de deficiência e jogar lá na conta, na contagem de um segurado que tem 22 anos. E aí eu converto aqui, jogo 3 lá, ele fica com 25. Ele tem 3 de grave e tem mais 22 exposto a ruído. Vamos lá, que o senhor falou, reconhecido. O decreto fala que não pode, gente. Agora, quem é o decreto para falar que não pode? Quem é? Eu acho que só vai dizer se não pode Poder Judiciário. Aquele que nós vamos bater as portas dele para que esse percentual de 80% de ações no GEFES ser da Previdência, aumentar. De 40% na Justiça Federal, aumentar. Então, vai ter muito trabalho, gente. Vocês vão poder pedir revisão de quem recebeu AA, de quem recebeu B95 lá atrás, para melhorar a renda. Aumentou 3 anos daquele cliente de vocês, vai aumentar no mínimo o fator previdenciário. Vai aumentar a renda, vai gerar um atrasado, né? E vocês, o nome de vocês vai ser divulgado como que melhorou a situação, a condição daquela pessoa. Pessoal, essa é a tabela. Eu já recebi uma placa lá de 10 minutos e estou poupando aquele rapaz lá que está com o relógio na mão. Então vamos poupar o senhor e deixa eu correr aqui nos meus 10 minutos, porque senão eu vou atrapalhar o colega que vem depois. Não tem mais uma? É que nós temos, eu acho que existe um problema de teatro, de horário aqui, tá, gente? Senão a gente ficava mesmo, tá? Eu vim 300 quilômetros, depois de um baile da minha mulher aí, eu vim aqui porque eu amo isso aqui, a OAB é minha vida. É que nós temos algumas regras aí, perdoem, tá bom? Então vamos lá, gente, olha, o que mais que o decreto fala, que nós vamos poder, na minha concepção, e penso que na concepção de outros grandes pensadores, como o Carlos e muitos outros aí, não sei o que o Carlos pensa disso, se ele já se debruçou, mas, por exemplo, o artigo 70F do decreto, ele proíbe 2 conversões. Exemplo, imagine alguém que foi cobrador de ônibus, de 90 a 95. Cabe conversão? Até 28/4? Cabe, né? Cabe, por categoria profissional. Imagine que esse cobrador, gente, ele teve anteriormente as 2 pernas amputadas. Mas ele podia ser cobrador. Ele estava ali trabalhando como cobrador, com deficiência grave. Então, ele tem direito da conversão como cobrador, e ele, segundo o decreto, não pode ter uma outra conversão pela deficiência grave. Isso é um assunto que vai caber aí aos grandes pensadores do direito, ao judiciário, que eu tenho certeza. Aliás, isso aqui foi um questionamento de um colega advogado, que ele disse, inclusive, logo que saiu o decreto, que ele já está estudando alguma coisa. Então vamos deixar no ar. Pode ser que tenha alguma novidade. O decreto proíbe, gente. Tá? A Previdência vai aplicar o decreto. Vamos lá, gente. Aposentadoria por idade. A conversão da aposentadoria por idade, isso é importante também. Prestem atenção, gente. Imagine aí uma mulher que ela tem 12 anos de deficiência grave. Ela vai converter isso. Imagine que ela chegue, dos 12, ela chega nos 15. Aí ela corre lá na Previdência e fala, eu já tenho 15 anos. Não pode. Ela tem que ter 180 contribuições como deficiente grave. Isso é o texto do decreto. Se ela converter e for para 20, ótimo, isso vai servir para fins de apuração da RMI, só vai aumentar a RMI dela. Mas converter para B41, não pode usar essa conversão como carência, tá bom? Outra coisa, da mesma forma, gente, como os benefícios por incapacidade, a Previdência pode, a qualquer tempo,
convocá-los por uma perícia médica, e eles não podem se recusar sob pena de suspensão do benefício, também aqui a Previdência pode, né, a qualquer tempo, submeter aquela pessoa que ela já reconheceu a deficiência para uma nova perícia, para ver se houve alteração na sua condição de saúde. Pode apostar, nunca para pior. Contagem recíproca, gente. Da mesma forma hoje que a Previdência não emite contagem recíproca, com conversão de atividade especial, ela também não vai emitir contagem recíproca, que é a CTC, com o acréscimo do tempo com deficiência grave, moderada ou leve. Ela precisa, sim, fazer constar na CTC cada período. O período que é grave, ela tem que constar, o que é moderado ou o que é leve. Essa única informação consta, mas não converter também, que não pode. Aqueles que pagam, gente, 11%. Quem paga 11% do salário mínimo? Quem paga? É aquele que optou em não se aposentar por tempo de contribuição. Ok? Então esses, tendo reconhecido o seu tempo como deficiente, e isso gerar direito a um benefício, eles vão ser obrigados a pagar a diferença de 11% para 20%. Ok? Então pode, é possível, porque esse questionamento já saiu. Ah, mas eles vão poder complementar? Pode. Inclusive o decreto fala a qualquer tempo, né? A qualquer tempo. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí em casa. Já mostraram a plaquinha de 5 minutos, tá bom? Bom, tem outras coisas, gente. O que eu vou falar para vocês aqui, quase finalizando. O fator previdenciário, a gente já falou, vai aplicar. Contagem recíproca. Por hora, gente, isso pode se estender, é para os segurados, gente. Aqueles que contribuem para a Previdência, porque isso vai ter muito questionamento para os senhores e para as senhoras, se os servidores públicos podem. Vocês sabem que a aposentadoria especial do servidor público, que está lá no artigo 40 da Constituição, não está regulamentada. Apenas por mandado de injunção, muitos colegas têm conseguido, tá, esse benefício, aplicando-se as regras do artigo 57 da Lei de Benefícios. Então, por hora, a menos que a legislação, uma legislação nova, venha trazer essa modalidade para os servidores públicos. Como eu já falei, gente, eu tive informações também de alguns colegas que trabalham na Previdência, somente em abril ou maio eles começam efetivamente, na prática, realizar as perícias e fazer os estudos por parte da assistência social para o reconhecimento desse tempo. Mas já está aberto, né, já está aberto há algum tempo, o agendamento para quem quer requerer esse benefício. Já falei também sobre a possibilidade judicial de requerer revisão administrativa no B42 ou B41 para aumentar o tempo e aumentar a renda. No fundo, gente, o que vai definir o grau de deficiência não é o atestado médico que ele vai levar lá. Não é um prontuário que ele tem desde quando ele sofreu o acidente ou a paralisia. O que vai definir, gente, é a pontuação da perícia médica e da assistência social. Vocês sabem como que é feita essa análise com relação aos pedidos da LOAS. Muitas vezes vergonhosa. E só o judiciário reverte isso. Vai ser assim. A portaria, gente, finalizando, essa portaria, então ela vem dizer, tá, o que é deficiência a longo prazo. E ela definiu como, no mínimo, por 2 anos ininterruptos. Tá? E aí, ela vai utilizar, está aqui, ó, a avaliação será indicada com base na classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde e da Organização Mundial de Saúde e o índice de funcionalidade brasileiro aplicado para fins de aposentadoria, IFBRA. E aí vocês vão ver na casa de vocês essa portaria. São diversas páginas, gente, diversos questionários. Isso é bom, vai dar muito trabalho para nós. Ah lá, considera-se, encerrando,
impedimento de longo prazo para os efeitos do decreto 3.048, aquele que produz efeitos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, pelo prazo mínimo de 2 anos, contados de forma ininterrupta. Os benefícios concedidos em decorrência da lei complementar devem observar as vedações legais, blá, 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 que vocês sabem. E está aqui, olha, do 35, olha, tudo isso que vocês estão vendo, ó, tudo isso vai ser levado em conta pela perícia médica, tudo isso, tá? E pela assistência social.